Eu sou membro da Comissão de Previdência, Assistência Social e Família. Eu, como membro também, como presidente hoje da Frente Parlamentar Mista contra o Aborto em Defesa da Vida, eu preciso fazer alguns questionamentos. É a hora de, sinceramente falando, né, sem nenhuma provocação, mas é uma realidade, do presidente Lula, então, provar que ele realmente é contra o aborto. Porque é a hora do esforço concentrado dos ministérios para aprovar, por exemplo, o projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos da resolução do CONANA, já que o governo foi contrário. Então é a hora de provar, né, os frutos, se ele realmente é contrário a esta pauta. Primeiro, eu respeito a fala de todo mundo, mas eu quero dizer uma coisa. Na minha opinião, o presidente Lula não precisa provar mais nada da sua postura contra o aborto. O presidente Lula foi deputado constituinte, junto com a deputada Benedita. Eu quero que alguém me mostre o presidente Lula como deputado constituinte, qualquer ação dele para liberar o aborto no país. O presidente Lula está no 3º mandato. É o único que está 3 mandatos. Eleito, reeleito e eleito mais uma vez para o 3º mandato. Quero ver uma atitude do presidente Lula para mudar a lei do aborto. Aquilo que a Constituição constituiu, que depois a lei constituiu. Então, respeito a fala da senhora, mas, na minha opinião, o presidente Lula não precisa aprovar mais nada. Como também falavam que o presidente ia fechar a igreja. Né? O presidente Lula teve que vir para um 3º mandato, não fechar nenhuma igreja, para as pessoas talvez começarem a acreditar que ele não vai fechar nenhuma igreja. Aliás, foi o presidente que sancionou os atos regulatórios que deu dignidade e segurança jurídica para as igrejas funcionarem no nosso país. Seja no 1º, no 2º mandato e agora no 3º mandato. Então, o presidente Lula não precisa provar nada sobre a postura dele contra o aborto. Aliás, eu acho que ninguém é a favor do aborto. Ninguém é a favor do aborto. Nenhuma mulher que se submete a um aborto, e se submete pelas situações que a lei permite, não acho que ela faz isso porque ela quer fazer. Né? Então, esse ministério e eu, presidente Lula, não vai fazer nenhuma mudança na lei do aborto que existe. Nas leis de interrupção do aborto. Porque também nós não somos favoráveis à postura que alguns têm de querer obrigar uma mulher que foi estuprada até aquela criança. Tanto o impacto que isso tem para as mulheres quanto para as crianças. Então, eu não vou fazer nenhum movimento para mexer na lei do aborto daquilo que está lá. E acho que as pessoas também não deveriam fazer qualquer outro movimento para mexer na lei. Né? Então, não temos nenhuma... A outra coisa... E tem que garantir o cumprimento da lei. Então, o Ministério da Saúde vai sempre ter uma postura de buscar cumprir a lei. Aquilo que o Congresso Nacional aprovou, a legislação que os legisladores fizeram, e não fizemos nenhum movimento para mudar o que está na lei do aborto. A outra coisa, também com todo o respeito, o índice de natalidade no Brasil está reduzindo, tá certo? Nasce menos. Mas isso não significa, com todo o respeito que eu tenho pela senhora, por ser sua colega, isso não significa que as pessoas estão matando crianças, certo? Eu tenho uma filha, eu e minha companheira temos uma filha. O meu pai tem mais irmãos do que eu. A minha avó, então, tem mais irmãos, tem 10, 15. Certamente, a senhora acho que tem uma filha, não é isso? 2. Na época que a gente era colega parlamentar, eu lembro do seu primeiro, já está no segundo. Já está no segundo. Provavelmente a sua avó, o seu avô, teve mais filhos. Então, 18. A senhora está matando criança? Não está. Então, nem ninguém que tem um filho hoje significa que tem um filho só porque matou criança. Não é porque a sua avó e o seu avô tiveram 18 filhos que a senhora, por ter 2 filhos, está matando criança. Então, o índice de natalidade está reduzindo no Brasil por vários motivos. Pela cultura, pela inserção das mulheres no mercado de trabalho, pela postura das mulheres, por a medicina ter descoberto questões importantes como métodos anticoncepcionais. E as pessoas concordam ou não, mas é por isso que está reduzindo o índice de natalidade. Provavelmente, em vários países vai cair mais no sino que as pessoas estão matando criança. Eu discordo. Ministro, nós temos aí vários inscritos. Nós temos mais 15 minutos, o seu tempo encerrou, os seus esclarecimentos foram brilhantes aí. Precisa um pouco mais, não há dúvida nenhuma, mas eu gostaria de ouvir alguns parlamentares que estão inscritos em vários blocos. Acho que pelo menos um vamos escutar. Ótimo. Não, fica à disposição, presidente. Não, só em relação a isso. Então, a senhora tem da minha parte do compromisso, o Ministério não terá qualquer tipo de atitude de mudar o que é a legislação atual de interrupção da gravidez. Não terá da minha parte e do presidente Lula nunca teve. Tanto é que ele já está no 3º mandato, não teve nenhuma iniciativa em relação a isso. Agora, tudo o que for necessário para cumprir o que está na lei, nós faremos para proteger essas mulheres.